No salão mais luxuoso do Rio de Janeiro, uma jovem coberta de cicatrizes sentava sozinha enquanto a elite ria e apontava. Seu pai, um dos homens mais poderosos do país, assistia em agonia silenciosa, incapaz de protegê-la. Então, um simples garçom largou sua bandeja, atravessou o salão sob o olhar de centenas de pessoas e fez algo que mudaria 4 vidas para sempre. Mas o que ninguém sabia é que aquele homem carregava um segredo sobre a noite que destruiu a família daquela mulher. Antes de começarmos, gostaria de pedir uma coisinha rápida. Se inscreva no canal para não perder histórias que provam que a verdadeira coragem não se mede pela riqueza, mas pela força de fazer o que é certo quando todos estão olhando. O Copacabana Palace brilhava como uma joia à beira-mar. Lustres de cristal pendiam do teto como estrelas aprisionadas. O mármore sob os pés dos convidados refletia as luzes douradas. Música clássica flutuava pelo ar. Risos ecoavam entre as mesas decoradas com rosas brancas importadas. Era a noite do grande baile beneficente da Ferreira Incorporações. 400 convidados, smoking e vestidos de gala. Champanhe francês. Canapés preparados por chefes premiados. E em meio a toda aquela opulência, Vitor Cunha segurava uma bandeja de taças de cristal com mãos que tremiam imperceptivelmente. 38 anos. Pai solteiro. Garçom. Essas 3 palavras definiam sua vida nos últimos 5 anos. Ele se movia entre as mesas com a eficiência silenciosa de quem aprendeu a ser invisível. Os ricos não olham para garçons. Não de verdade. Eles olham através deles, como se fossem parte da decoração. E Vitor preferia assim. Quanto menos atenção, melhor. Ele tinha um objetivo simples naquela noite: trabalhar, ganhar as gorjetas extras, ir para casa. No bolso interno de seu smoking alugado, ele carregava uma pulseira de crochê desgastada, fios azuis e brancos entrelaçados. Era tudo o que restava de um tempo em que a vida fazia sentido. Ele tocava a pulseira discretamente sempre que a pressão aumentava. Um hábito, um lembrete, um talismã contra o desespero. Nos bastidores, em uma pequena sala de espera próxima às cozinhas, Lucas esperava. 8 anos. Olhos atentos. Aparelho auditivo no ouvido esquerdo. O menino estava sentado no chão, concentrado em um livro de colorir. Ao seu redor, desenhos já prontos espalhavam-se como pétalas coloridas. Super-heróis. Bombeiros. Sempre bombeiros. Vitor tinha conseguido permissão especial para trazer o filho. A babá havia cancelado em cima da hora. E ele não podia perder aquele evento, não quando precisava tanto do dinheiro. A terapia fonoaudiológica de Lucas custava R$ 1.200 por mês. O aparelho auditivo precisava de manutenção constante. A escola particular onde Lucas finalmente não sofria bullying cobrava uma mensalidade que consumia metade do salário de Vitor. Então ele trabalhava. Turnos duplos. Fins de semana. Feriados. O que fosse necessário. No salão principal, próximo à mesa de honra, Eduardo Ferreira ajustava a gravata pela 3ª vez em 5 minutos. 58 anos. Cabelos grisalhos impecavelmente penteados. Terno italiano que custava mais do que Vitor ganhava em 6 meses. Ele era o anfitrião daquela noite. O homem que construiu um império erguendo prédios por todo o Rio de Janeiro. Apartamentos de luxo. Condomínios fechados. Shopping centers. Mas naquela noite, toda a sua fortuna parecia inútil, porque sentada em um canto isolado do salão, em uma mesa estrategicamente posicionada nas sombras, estava sua filha. Sara Ferreira tinha 26 anos e usava um vestido de cetim verde esmeralda que custara R$ 15.000. O cabelo castanho caía em ondas suaves sobre os ombros. Brincos de esmeralda. Maquiagem profissional. Ela era linda. Ou teria sido, se alguém se importasse em olhar além das cicatrizes. Do lado direito do pescoço até a linha da mandíbula, a pele era um mapa de marcas. Queimaduras de 3º grau que haviam sido tratadas, enxertadas, reconstruídas.
Mas nenhuma cirurgia apaga completamente a memória da dor inscrita na carne. As cicatrizes desciam pelo ombro, desapareciam sob o tecido do vestido, reapareciam no braço. Um rio de pele marcada que contava uma história que Sarah tentava desesperadamente esquecer. Ela mantinha os olhos baixos, as mãos cruzadas no colo. A respiração controlada. Cada segundo naquele salão era uma tortura. Ela havia implorado ao pai para não vir. Havia chorado. Havia gritado. Mas Eduardo insistira. Você não pode se esconder para sempre, minha filha. Mas esconder-se parecia muito mais seguro do que estar ali, exposta, julgada, observada. Próximo ao bar, um grupo de jovens empresários ria alto demais. Filhos de investidores, herdeiros de fortunas, homens na casa dos 20 e poucos anos que nunca trabalharam um dia sequer. Ternos caros, relógios de luxo, arrogância como perfume. Um deles, Rodrigo Tavares, alto e de cabelo gel para trás, segurava uma dose de uísque escocês. Seus olhos escaneavam o salão com o tipo de superioridade que vem de nunca ter sido negado. Cara, olha a filha do Ferreira ali no canto, ele disse acenando discretamente com o copo. Os outros viraram-se, risos contidos. Pobre Ferreira, outro comentou, um rapaz magro chamado Bruno. O cara tem grana pra caramba, mas a filha... Não tem plástica que resolva aquilo, Rodrigo completou, dando um gole no uísque. Sério, ela devia ter ficado em casa. Imagine pagar milhões em festas e ter que desfilar aquilo, Bruno riu. É constrangedor. Um terceiro rapaz, Felipe, se juntou à conversa. Meu pai disse que ela era bailarina antes, tipo, profissional mesmo. Agora, mal consegue sair de casa. Seria um favor se alguém dissesse para ela parar de aparecer em público. Rodrigo continuou. Ninguém quer ver isso enquanto tenta curtir a festa. As palavras flutuavam pelo ar como fumaça tóxica. Algumas pessoas próximas ouviram. Desviaram o olhar. Fingiram não ter escutado. Porque era mais fácil ignorar a crueldade do que confrontá-la. Especialmente quando a crueldade vinha de homens cujos pais assinavam contratos de milhões. Sarah ouviu cada palavra. Ela sempre ouvia. 4 anos, 1460 dias desde o acidente. E em cada um desses dias, alguém a fazia lembrar que ela não era mais bem-vinda no mundo. As mãos dela tremeram. Ela apertou os dedos com força no tecido do vestido. Respirar. Apenas respirar. 5 segundos inspirando. 5 segundos expirando. A técnica que a terapeuta havia ensinado. Mas não estava funcionando. Nunca funcionava de verdade. Eduardo viu tudo da mesa principal. Viu os jovens rindo. Viu a postura da filha enrijecer. Viu a dor que ela tentava esconder. E algo dentro dele se partiu mais uma vez. Como todas as noites. Como todos os eventos. Como todas as vezes que ele a forçava a sair de casa, acreditando que eventualmente o mundo seria gentil com ela. Mas o mundo nunca era gentil. Ele queria se levantar. Queria atravessar o salão e expulsar aqueles garotos idiotas. Queria gritar que sua filha valia mais do que todos eles juntos. Mas ele não podia. Porque chamar atenção para a situação seria pior. Porque Sarah já lhe havia pedido inúmeras vezes para não fazer cenas. Porque às vezes o amor significava engolir a raiva e sorrir para manter as aparências. Então Eduardo ficou sentado, maxilar travado, punhos cerrados sob a mesa, coração sangrando em silêncio. Do outro lado do salão, Vitor circulava com sua bandeja. Ele havia acabado de servir champanhe para um grupo de executivos quando seus olhos pousaram em Sarah. Ele não sabia quem ela era. Não conhecia a história dela. Mas reconheceu algo na postura dela. Algo familiar. A forma como os ombros curvavam para dentro. Como o queixo permanecia baixo. Como as mãos se agarravam ao vestido como se fosse uma armadura. Era a linguagem corporal do medo, do trauma, da sobrevivência em modo defensivo. Vitor conhecia essa linguagem. Ele a havia falado por anos. 5 anos atrás, quando sua esposa Clara morreu de câncer, Vitor entrou em colapso. Ele era bombeiro na época. Um bom bombeiro. Havia salvado vidas.
Havia entrado em prédios em chamas quando todos fugiam. Havia carregado crianças nos braços. Havia sido condecorado. Mas quando Clara morreu, toda aquela coragem evaporou. Porque ele não pôde salvá-la. Porque nenhum treinamento o preparou para assistir a mulher que amava definhar em uma cama de hospital. Porque depois, quando tudo acabou, ele ficou sozinho com um menino de 3 anos que não entendia por que a mamãe não voltava. E então veio aquela noite, 4 anos atrás. Um incêndio em uma favela na Zona Norte. Vítor estava de serviço. As chamas consumiam tudo, gritos, fumaça, calor que derretia a pele. Ele entrou no prédio, salvou 7 pessoas. 7. Uma família inteira no 2º andar. 2 crianças no 3º. Um idoso que não conseguia andar. Mas no 4º andar havia uma mulher presa sob uma viga caída. Ele tentou. Deus sabe que tentou. Mas a estrutura estava desabando. E seus colegas o arrastaram para fora segundos antes do teto ruir. A mulher morreu. Vítor nunca soube o nome dela. Nunca viu o rosto. Mas ele ouvia os gritos dela todas as noites. Nos pesadelos, nas lembranças, no silêncio. 2 semanas depois, ele pediu demissão. Não conseguia mais entrar em prédios. Não conseguia mais usar o uniforme. Não conseguia mais ser um herói. Então ele se tornou garçom. Invisível, seguro, distante de qualquer responsabilidade de salvar alguém. Mas olhando para Sara Ferreira, sentada sozinha naquela mesa de canto, algo antigo despertou no peito de Vítor. Não era o instinto do bombeiro. Era algo mais simples, mais humano. Era empatia, reconhecimento. A sensação de que ele estava olhando para alguém que também carregava fantasmas. Próximo ao palco onde a orquestra se preparava, o maestro conversava com Eduardo. Eles estavam finalizando os detalhes da programação musical. Eduardo havia feito um pedido especial. Uma valsa específica. Chopin. Valsa em Lá menor. A música favorita de sua falecida esposa, Mariana. Mariana havia morrido no mesmo incêndio que deixara Sara com cicatrizes. Mãe e filha estavam fazendo trabalho voluntário em uma comunidade carente, levando projetos arquitetônicos, tentando ajudar, e o prédio onde estavam pegou fogo. Sara conseguiu sair. Mariana não. Eduardo não sabia que aquela valsa específica era também um gatilho para Sara. Que era a música que tocava no rádio de um carro próximo enquanto ela assistia às chamas consumirem o prédio. Enquanto ela gritava pelo resgate da mãe, enquanto o mundo desabava ao seu redor. Ele não sabia, porque Sara nunca contou, porque algumas dores são profundas demais para serem transformadas em palavras. Nos bastidores, Lucas levantou a cabeça do desenho. Ele tinha um dom especial, uma sensibilidade aguçada. Talvez por causa da deficiência auditiva, seus outros sentidos haviam se intensificado. Ele percebia coisas, sentia quando algo estava errado. E naquele momento, ele sentiu. Guardou os lápis de cor na mochila, dobrou o desenho com cuidado e caminhou em direção à porta que dava para o salão. Ele não deveria sair dali. O pai havia sido claro, mas Lucas tinha 8 anos e acreditava firmemente que algumas regras precisavam ser quebradas quando alguém precisava de ajuda. No salão, os primeiros acordes da valsa começaram a tocar. Sara congelou. O sangue pareceu esfriar nas veias. Aquela música. Não. Por favor, não. Ela apertou os olhos com força. As mãos agarraram a borda da mesa. A respiração acelerou. Não aqui. Não agora. Não na frente de todos. Mas as memórias não pedem permissão. O som da música se transformou no som das chamas. O salão elegante se transformou na rua escura daquela noite. O cheiro de perfumes caros se transformou no cheiro de fumaça. Sara estava tendo um ataque de pânico. Ali. Publicamente. Inevitavelmente. Eduardo viu. Levantou-se instintivamente. Mas estava longe demais. Havia mesas entre eles. Pessoas. Obstáculos. Vítor também viu. Ele estava a apenas 3 metros de distância. E algo nele reagiu. Não o garçom. Não o pai. O bombeiro.
O homem treinado para reconhecer sinais de trauma, para agir rápido, para salvar. Ele largou a bandeja em uma mesa próxima. As taças tilintaram. Alguns convidados olharam, irritados pela interrupção. Mas Vítor não se importou. Ele atravessou os 3 metros que o separavam de Sara. Ficou em pé diante dela e falou em voz baixa, mas firme. Respire comigo. 5 segundos. Você consegue. Sara levantou os olhos, confusa, assustada. Quem era aquele homem? Por que ele estava falando com ela? Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. A voz dele era calma, treinada. A voz de alguém que já conversou com pessoas em pânico antes. Em prédios em chamas, em acidentes, em tragédias. Sara tentou. Inalou tremendo. Exalou em soluços, mas tentou. Isso, de novo. Você está segura, eu prometo. 2 respirações. 3, 4. O coração dela começou a desacelerar. A música ainda tocava, mas a voz dele era uma âncora, um ponto de foco, algo real no meio do pesadelo. E então Vítor fez algo que ninguém esperava. Ele estendeu a mão, a palma aberta, firme, e disse as palavras que mudariam tudo. Posso ter esta dança? O salão inteiro pareceu congelar. Conversas morreram no meio das frases. Garfos pararam no ar. Taças de champanhe permaneceram suspensas a centímetros dos lábios. 400 pessoas viraram-se simultaneamente, todas olhando para a mesma cena. O garçom, a filha do CEO, a mão estendida. Sara olhou para aquela mão como se fosse uma criatura alienígena. Sua mente ainda estava presa entre 2 mundos. Parte dela ainda ouvia as chamas. Ainda sentia o calor. Ainda gritava pelo resgate da mãe. Mas a voz daquele homem a havia trazido de volta. As palavras dele haviam sido um salva-vidas no meio do oceano de pânico. E agora ele estava pedindo para dançar. Eu não danço, ela sussurrou. Sua voz era rouca, quebrada. Não desde... Vítor manteve a mão estendida, firme, paciente. Você não precisa ser perfeita, só precisa tentar. Do outro lado do salão, Eduardo havia parado no meio do caminho. Estava a 10 passos da mesa da filha. Mas agora ficou paralisado, observando. Mal conseguia respirar. Aquele garçom, aquele homem que ele nem sabia o nome, estava fazendo algo que nenhum dos convidados importantes teve coragem de fazer. Estava vendo Sara como pessoa, não como tragédia, não como cicatriz, como pessoa. Próximo ao bar, Rodrigo Tavares quase cuspiu o uísque. Você está vendo isso? Ele disse para Bruno. O garçom está pedindo ela em dança? Cara, ele vai ser demitido na hora, Bruno respondeu rindo nervosamente. Que palhaçada! Felipe se inclinou para a frente curioso. Ou ele é muito corajoso, ou muito idiota. Ainda não decidi qual. As mulheres perto da mesa de honra cochichavam atrás de leques e taças de vinho. Que absurdo! Uma delas murmurou. Isso é completamente inapropriado. Ele é um empregado, outra concordou. Não pode simplesmente interromper o evento assim. Eduardo deveria chamar a segurança. Mas Eduardo não chamou a segurança. Eduardo não se moveu. Porque pela primeira vez em 4 anos, ele viu algo no rosto da filha que pensou nunca mais ver. Esperança, pequena, frágil, mas ali, brilhando nos olhos dela como uma vela tremulante no escuro. Sara olhou para a mão de Vítor, então para o rosto dele. Havia gentileza ali. Não pena, não constrangimento. Apenas uma sinceridade tranquila que a desaramava completamente. Ela não sabia o que fazer. Aceitar seria expor-se ainda mais. Recusar seria permanecer prisioneira do medo para sempre. A música continuava tocando. A valsa de Chopin fluía pelo ar como um rio de notas melancólicas. Cada acorde era uma faca. Mas a presença daquele homem era um escudo. Com as mãos tremendo tanto que ela mal conseguia controlar, Sara colocou seus dedos na palma de Vítor. O salão explodiu em sussurros.
choque, confusão, julgamento, mas também algo mais, curiosidade, até mesmo admiração, porque o que estava acontecendo não seguia as regras. E quando as regras são quebradas, as pessoas prestam atenção. Vitor ajudou Sara a levantar. Ela estava instável nos saltos altos. Não usava saltos há anos. Ele segurou firme, mas não apertou. Deu espaço, deu tempo. Devagar, ele disse. Sem pressa. Eles caminharam juntos até o centro da pista de dança. Cada passo era uma eternidade. Sara sentia centenas de olhos queimando sua pele. Ouviu risos abafados, ouviu comentários. Mas a mão de Vitor na dela era sólida, real, presente. Quando chegaram ao centro, Vitor posicionou suavemente a mão esquerda na cintura de Sara. A mão direita segurou a dela. Você decide o ritmo, ele disse baixo, só para ela. Se quiser parar, paramos, sem julgamento. Sara assentiu. Não confiava na própria voz. Tinha medo de que, se falasse, começaria a chorar. E chorar ali, na frente de todos, seria a humilhação final. Eles começaram a se mover. Não eram passos elaborados, não era balé, era simples, um passo para a frente, um para o lado. Uma leve rotação. Vitor guiava com a mais suave das pressões, nunca forçando, sempre esperando ela acompanhar. No começo, Sara era rígida como mármore, cada músculo tenso, cada nervo em alerta máximo. Ela olhava para baixo, para os próprios pés, para o chão. Qualquer lugar menos os rostos ao redor. Olhe para mim, Vitor disse. Não para eles, para mim. Ela levantou os olhos lentamente. Encontrou os dele. Castanhos, calorosos, honestos. Você já dançou antes, ele observou. Eu consigo sentir. Seu corpo lembra. Sara engoliu em seco. Eu era bailarina. Antes. O que aconteceu? Eu parei de dançar quando parei de acreditar que merecia ser vista. As palavras saíram antes que ela pudesse detê-las. Cruas, verdadeiras. Ela arregalou os olhos, chocada consigo mesma. Ela nunca admitira isso em voz alta, nem para a terapeuta, nem para o pai, nem para si mesma nas noites solitárias. Vitor não respondeu imediatamente. Apenas continuou guiando. Um passo. Outro passo. A música envolvia os dois como um abraço melancólico. E então ele disse, tão baixo que apenas ela ouviu. Todos merecem ser vistos, especialmente aqueles que sobreviveram ao que deveria tê-los destruído. Lágrimas queimaram nos olhos de Sara. Ela piscou rápido. Tentou segurá-las, mas uma escorreu. Então outra. Deslizaram pelas cicatrizes. Seguiram as linhas da dor inscrita na pele. Vitor não comentou as lágrimas. Não parou. Apenas dançou. E aos poucos, milagrosamente, Sara começou a dançar também. Não como obrigação, não como sobrevivência, como escolha. Seus pés lembraram os passos. Seus ombros relaxaram. Seu corpo, que havia sido uma prisão por 4 anos, começou a lembrar que também poderia ser liberdade. Eduardo, parado à margem da pista, cobriu a boca com a mão. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto. Ele não se importava quem visse. Não se importava com as aparências, porque estava testemunhando um milagre. Sua filha estava dançando, sua filha estava sorrindo, um sorriso pequeno, quebrado, mas real. Meu Deus, ele sussurrou, minha menina está dançando. Um dos executivos ao lado dele colocou a mão no ombro de Eduardo. Aquele garçom é especial, hein? Eduardo assentiu, sem conseguir falar, porque se abrisse a boca, soluçaria, e já estava atraindo atenção suficiente. Próximo às janelas panorâmicas que davam para o Atlântico, um grupo de mulheres mais velhas observava em silêncio. Uma delas, Beatriz Nogueira, uma filantropa de 70 anos, virou-se para as amigas. Vocês estão vendo o que eu estou vendo? Ela perguntou. O quê? Uma das amigas respondeu confusa. Coragem, Beatriz disse simplesmente. Coragem real, não a coragem de fazer negócios ou acumular fortunas. A coragem de fazer o que é certo quando é mais fácil não fazer nada. As outras mulheres ficaram em silêncio.
porque Beatriz estava certa. E elas sabiam, mas nem todos viam com os mesmos olhos. Rodrigo, Bruno e Felipe ainda zombavam perto do bar. Seus comentários ficaram mais altos, mais cruéis, como se a bondade que testemunhavam fosse uma ameaça pessoal. Aposto que ele só está fazendo isso para chamar atenção, Rodrigo disse. Quer uma promoção ou algo assim. Ou está tentando impressionar o Ferreira, Felipe acrescentou. Você sabe como são esses garçons, sempre querendo subir na vida. Bruno riu. Bem, ele escolheu o jeito errado. Dançar com a filha aleijada do patrão não é exatamente um plano de carreira inteligente. A palavra aleijada ricocheteou pelo espaço. Algumas pessoas ouviram. Algumas reviraram os olhos, desconfortáveis. Mas ninguém disse nada. Porque confrontar exigia coragem. E coragem estava em falta naquele salão, exceto na pista de dança, onde um garçom e uma mulher com cicatrizes estavam redefinindo o que significava ser corajoso. Vitor sentiu Sara relaxar cada vez mais. Ela começou a seguir seus passos com mais fluidez. Começou a respirar no ritmo da música. Começou a lembrar quem era antes de o mundo lhe dizer que não valia nada. Por que você fez isso? Ela perguntou de repente. Por que você me pediu para dançar? Vitor pensou por um momento. Depois respondeu com honestidade. Porque vi você precisando de ajuda. E eu sei o que é se sentir invisível. Sei o que é carregar dor que ninguém entende. Você também foi ferido? De formas diferentes das suas. Mas sim. Todo mundo carrega cicatrizes. Algumas são visíveis, outras não. Sara olhou profundamente nos olhos dele. Quais são as suas? Vitor hesitou. Não costumava falar sobre isso, especialmente não com estranhos. Mas havia algo naquela mulher. Algo na vulnerabilidade dela que pedia honestidade em troca. Perdi minha esposa há 5 anos. Câncer. E 4 anos atrás perdi minha carreira. Era bombeiro. Deixei porque não conseguia mais salvar pessoas. Os olhos de Sara se arregalaram. Você era bombeiro? Era. Por que parou? A música começou a crescer em intensidade. Os violinos gemiam com emoção. O piano martelava as teclas com urgência. Vitor guiou Sara em uma rotação mais ampla. Depois respondeu. Porque falhei. Falhei em salvar alguém que importava. E depois disso, não consegui mais confiar em mim mesmo. Sara apertou a mão dele. Quando foi? 4 anos atrás. Um incêndio. Uma mulher morreu. Eu tentei, mas não foi suficiente. Sara parou de dançar. Congelou no meio da pista. O rosto empalideceu. 4 anos atrás? Ela repetiu. Um incêndio? Vitor franziu a testa. Sim, por quê? As mãos de Sara começaram a tremer novamente. Onde? Zona Norte, uma favela, um prédio que desabou. O mundo de Sara inclinou. A sala girou. Porque aquele homem, aquele garçom gentil que a pedira para dançar, era o bombeiro. O bombeiro daquela noite. O bombeiro que tentara salvar a mãe dela. Meu Deus, ela sussurrou. Foi você. Vitor não entendeu. Foi eu o quê? Você tentou salvar minha mãe. O tempo parou. Vitor sentiu o sangue esfriar. Sentiu o chão desaparecer sob os pés. Não era possível. A matemática não fazia sentido. Mas então ele olhou para Sara. Realmente olhou. Para as cicatrizes. Para a idade dela. Para a dor nos olhos dela. E as peças começaram a se encaixar. Você estava lá, ele disse. Não era uma pergunta. Era uma constatação. Você estava naquele prédio. Sara assentiu. As lágrimas voltaram. Mas agora eram diferentes. Não eram lágrimas de vergonha. Eram lágrimas de reconhecimento, de conexão impossível, de destino. Eu saí, minha mãe não. Você tentou. Eu vi você entrar. Vi você tentar. Vitor soltou a mão dela. Deu um passo para trás. O trauma voltou como uma onda. As chamas, a fumaça, os gritos, a mulher presa sob a viga. Ele havia carregado aquela culpa por 4 anos. Havia deixado sua carreira. Havia se tornado invisível.
e agora estava olhando para a filha da mulher que não conseguira salvar. Eu sinto muito, ele disse. Sua voz quebrou. Eu tentei. Eu juro que tentei. Eu sei, Sara disse. Eu vi. Você salvou 7 pessoas naquele dia. 7. Incluindo uma família com 3 crianças. Você é um herói. Não me sinto como um. Eu sei. Eu também não me sinto corajosa. Mas talvez a gente precise começar a acreditar no que os outros veem na gente. A música atingiu o clímax. Os violinos gemeram. O piano trovejou. E no meio daquela tempestade sonora, 2 pessoas quebradas começaram a se curar. Não completamente, não magicamente, mas o suficiente para dar mais um passo, mais uma respiração, mais um momento de esperança. Eduardo observava tudo à distância. Ele não ouvia as palavras trocadas entre Sara e Vítor, mas via a linguagem corporal, via a intensidade, via algo acontecendo que ia além de uma simples dança. E então algo dentro dele clicou. Alguma memória. Algum detalhe que ele havia guardado e esquecido. 4 anos atrás. O incêndio. A investigação. Os relatórios. Ele havia lido tudo. Havia memorizado cada detalhe. 7 pessoas salvas por um único bombeiro. Um bombeiro chamado... Como era mesmo o nome? Eduardo fechou os olhos. Concentrou-se. E então lembrou. Vítor. Vítor Cunha. O bombeiro que entrou no prédio 3 vezes. Que salvou uma família inteira. Que tentou salvar Mariana. Que saiu carregando culpa ao invés de medalhas. Eduardo abriu os olhos. Olhou para o garçom na pista de dança. E o reconheceu. Não fisicamente, mas essencialmente. Porque aquele homem era o herói dos relatórios. O homem que arriscou tudo. O homem que nunca parou de tentar. E agora ele estava ali, servindo champanhe, invisível, esquecido. As lágrimas de Eduardo ganharam nova intensidade, porque o universo havia feito algo impossível. Havia trazido o homem que tentou salvar sua esposa de volta à vida dele, não como bombeiro, como garçom. E naquela função humilde, ele estava salvando Sara de uma forma que nenhum médico, nenhuma terapia, nenhuma fortuna conseguira. Estava salvando a alma dela. Estava mostrando a ela que ainda valia a pena ser vista. Valia a pena arriscar. Valia a pena dançar. Na pista, Sara e Vítor continuaram. A música começou a desacelerar. As notas finais flutuavam no ar como suspiros. Eles se moveram mais devagar, mais próximos. Já não era apenas uma dança. Era uma conversa silenciosa entre 2 pessoas que entendiam a linguagem da dor, que sabiam que sobreviver não era o mesmo que viver, e que às vezes viver exigia coragem para aceitar a mão estendida de um estranho. Quando a última nota morreu, o salão explodiu em aplausos. Não aplausos educados. Aplausos genuínos, trovejantes. Pessoas levantaram-se das mesas. Bateram palmas até as mãos doerem. Alguns choravam. Alguns sorriam. Alguns finalmente entendiam o que haviam testemunhado. Vítor soltou Sara e deu um passo para trás. Fez uma reverência respeitosa. Sara, ainda tremendo, fez uma reverência em resposta. E pela primeira vez em 4 anos, ela não se sentiu como um espetáculo. Sentiu-se como uma pessoa, como alguém que importava, como alguém que tinha valor. Foi então que uma voz infantil cortou o aplauso. Papai! Todos viraram. Das portas dos bastidores, Lucas vinha correndo. Seus tênis faziam barulho no mármore. Seu aparelho auditivo captava mal o som dos aplausos, mas ele não se importava. Ele tinha algo importante a fazer. Correu direto para a pista de dança. Direto para Sara. Nas mãos, segurava um desenho. O papel estava dobrado e amassado de tanto ser carregado. Lucas parou na frente de Sara, ofegante. Isso é para você, ele disse. Sua voz tinha aquela qualidade especial das crianças com deficiência auditiva. As palavras saíam cuidadosamente formadas. Cada sílaba um esforço deliberado. Sara ajoelhou-se. Ficou na altura dos olhos do menino. Para mim? Lucas acenou com a cabeça, sério.
Estendeu o desenho. Sara o pegou com mãos trêmulas, desdobrou, e o coração dela derreteu. Era um desenho em giz de cera, um homem alto de gravata borboleta, uma mulher de vestido verde. Eles dançavam sob estrelas amarelas. Acima, em letras tortas e coloridas, estava escrito: Pai dançando com princesa corajosa. Você é corajosa, Lucas disse. Meu pai disse que pessoas corajosas não são as que não têm medo, são as que têm medo e fazem mesmo assim. Sara começou a chorar. Não lágrimas de dor, lágrimas de gratidão pura. Ela puxou Lucas para um abraço. O menino a abraçou de volta sem hesitação, sem medo das cicatrizes, sem julgamento. Apenas amor inocente e sincero. O tipo de amor que adultos esquecem como dar. Vítor observava, o coração apertado. Seu filho, seu pequeno Lucas que sofria bullying na escola, que era chamado de surdo, que era excluído e ignorado. Estava ali, abraçando uma mulher que o mundo chamava de feia, e provando que beleza não tem nada a ver com aparência. Tem a ver com a capacidade de ver o outro como humano. O salão explodiu novamente, mas dessa vez não eram aplausos, eram lágrimas, soluços. Até os mais duros, os mais ricos, os mais arrogantes sentiram algo se partir no peito, porque estavam testemunhando algo raro, algo precioso, humanidade em sua forma mais pura. Eduardo finalmente se moveu. Atravessou o salão. Aproximou-se da filha. Quando Sara levantou e viu o pai, ela correu. Correu como não fazia desde criança. Jogou os braços ao redor do pescoço dele. Pai, ela sussurrou. Eu dancei. Eu realmente dancei. Eduardo segurou a filha como se ela fosse desaparecer. Eu vi, minha filha. Eu vi. Você foi linda. Você sempre foi linda. Eles ficaram assim, pai e filha, perdidos um no abraço do outro, enquanto ao redor o mundo finalmente aprendia a ver com olhos novos. O abraço entre Eduardo e Sara durou uma eternidade e um segundo ao mesmo tempo. Quando finalmente se separaram, os olhos de ambos estavam vermelhos, mas havia algo diferente no rosto de Sara. Uma luz que estava apagada havia 4 anos. Não era felicidade completa, ainda não, mas era esperança. E esperança era mais do que ela tinha quando chegou naquele salão. Eduardo virou-se para Vítor. O garçom estava parado a poucos passos de distância, com Lucas ao lado. Pai e filho. Ambos com as mãos entrelaçadas, ambos esperando. Não sabiam o que esperar exatamente, mas sabiam que algo havia mudado. Algo irreversível. Eduardo caminhou até eles. Parou. Seus olhos examinaram o rosto de Vítor com uma intensidade que fazia o ar parecer mais pesado. Vítor manteve o olhar. Não com desafio, não com medo. Apenas com a dignidade tranquila de alguém que fez o que acreditava ser certo e estava disposto a arcar com as consequências. Seu nome, Eduardo disse. Não era uma pergunta. Era um comando suave. Vítor Cunha, senhor. Eduardo fechou os olhos. Respirou fundo. Quando os abriu novamente, estavam molhados. Vítor Cunha, o bombeiro. Vítor assentiu lentamente. Sim, senhor. Eu era. Você tentou salvar minha esposa. Não era acusação. Era constatação. Mas ainda assim, as palavras caíram sobre Vítor como pedras. Ele apertou a mão de Lucas com mais força. Eu tentei. Não consegui. E sinto muito. Todos os dias eu sinto muito. Eduardo deu um passo à frente, então outro. Vítor se preparou. Não sabia para quê. Talvez para ser expulso. Talvez para ouvir a raiva acumulada de um marido que perdeu a esposa. Talvez para finalmente enfrentar as palavras que ele mesmo se dizia todas as noites. Você falhou, você não foi suficiente. Você a deixou morrer. Mas Eduardo não gritou. Não acusou. Em vez disso, ele fez algo que Vítor jamais esperaria. Ele puxou Vítor para um abraço. Forte, apertado, desesperado. Um abraço de alguém que esteve afogando e finalmente encontrou o ar. Obrigado,
Eduardo sussurrou. Sua voz estava quebrada. Obrigado por tentar. Obrigado por salvar 7 pessoas. Obrigado por não desistir até o último segundo. Obrigado por ter dado a ela uma chance. Vitor ficou rígido. Não sabia como responder. Não sabia como processar aquilo. Durante 4 anos, ele se culpou, se puniu, se tornou invisível. E agora o marido da mulher que ele não salvou estava agradecendo. Eu não a salvei, Vitor disse, a voz sufocada. Mas você tentou. E por 4 anos, eu me perguntei se alguém tentou, se ela morreu sozinha, se ela sofreu sozinha. E agora eu sei. Alguém se importou, alguém arriscou tudo, alguém não a abandonou. Eduardo se afastou. Colocou as mãos nos ombros de Vitor. Olhou profundamente em seus olhos. Você carregou culpa que não era sua. Mariana não morreu porque você falhou. Ela morreu porque o prédio não deveria ter desabado daquele jeito. Ela morreu porque alguém usou materiais inadequados na construção. Ela morreu por ganância, não por falta de heroísmo. As palavras atingiram Vitor como socos. Mas não eram dolorosas, eram libertadoras. Pela primeira vez em 4 anos, alguém estava dizendo que ele não era culpado, que ele fez tudo o que podia, que ele foi suficiente. Sara se aproximou. Ficou ao lado do pai. Olhou para Vitor com uma ternura que derreteu as últimas defesas dele. Você me ensinou algo hoje, ela disse. Me ensinou que ainda posso ser vista, ainda posso ser humana. Ainda mereço gentileza. Você sempre mereceu, Vitor respondeu. E você também, Sara retrucou. Você também merece perdão, principalmente o seu próprio. Lucas puxou a manga do pai. Papai, por que você está chorando? Vitor ajoelhou-se. Ficou na altura do filho. Porque às vezes as pessoas choram quando ficam felizes, campeão. Você está feliz? Vitor pensou. Feliz era uma palavra grande. Uma palavra que ele não usava há muito tempo. Mas olhando para o filho, para Sara, para Eduardo, ele percebeu que sim. Pela primeira vez em anos, ele estava sentindo algo além de culpa e cansaço. Estava sentindo conexão, propósito, redenção. Sim, ele disse, eu acho que estou. Lucas sorriu. Aquele sorriso de criança que ilumina tudo ao redor. Então tá bom. Posso pegar mais papel para desenhar? Todos riram. Uma risada leve, necessária, que quebrou a intensidade do momento e trouxe todos de volta ao presente. Sara se ajoelhou ao lado de Vitor. Ficou na altura de Lucas. Você sabe fazer desenhos de flores? Ela perguntou. Lucas balançou a cabeça. Não muito bem, mas posso tentar. Então vamos tentar juntos, depois da festa. Você me ensina a desenhar e eu te ensino a fazer origami. Você gosta de origami? Os olhos de Lucas brilharam. Eu nunca fiz. Então vai ser uma aventura para nós dois. Vitor observava a interação com o coração apertado de gratidão. Seu filho, sua luz, estava sendo visto. Estava sendo incluído por alguém que entendia o que era ser tratado como diferente. Mas nem todos no salão estavam tocados pela cena. Próximo ao bar, Rodrigo, Bruno e Felipe observavam com expressões que oscilavam entre desconforto e desdém. O momento de ternura que se desenrolava na pista de dança parecia uma afronta pessoal, uma acusação silenciosa. Isso está ficando ridículo, Rodrigo murmurou. Olha só, o Ferreira abraçando o garçom, a filha dele brincando com a criança. Que circo. Bruno deu de ombros. Não sei, cara. Talvez a gente deva só deixar quieto. Deixar quieto? Rodrigo se virou para ele, irritado. Estamos num evento de gala e o CEO está fazendo melodrama com a equipe. Isso é embaraçoso. Para ele e pra gente que tem que assistir. Felipe tomou um longo gole do uísque. Eu só acho engraçado. O cara quer que a gente doe dinheiro para vítimas de incêndio, mas não consegue nem fazer a própria filha se comportar em público. Ela devia ter vergonha de aparecer desse jeito. A última frase foi dita um pouco alto demais. Alto o suficiente para que algumas pessoas próximas ouvissem. Alto o suficiente para que Eduardo ouvisse.
Ele estava de costas, mas o comentário chegou aos seus ouvidos com clareza cristalina. Seu corpo ficou rígido. Os punhos se fecharam. Sara também ouviu. A luz em seus olhos tremulou, como uma vela prestes a se apagar. Ela começou a se encolher novamente, os ombros curvando, a cabeça baixando. Os velhos hábitos de proteção reassumindo o controle. Mas então algo inesperado aconteceu. Vítor colocou a mão gentilmente no ombro de Sara. Não. Ele disse baixo, mas firme. Não deixe as palavras deles te roubar o que você acabou de conquistar. Sara olhou para ele. Mas eles têm razão. Eu não devia estar aqui. Eu arruíno tudo. Não. Vítor repetiu. Eles estão errados. E você sabe disso. Lá no fundo, você sabe. Eduardo virou-se lentamente. Seus olhos encontraram o grupo próximo ao bar. A raiva que ele havia engolido durante anos começou a ferver. Não apenas pela filha, mas por todas as vezes que o mundo foi cruel. Por todas as vezes que pessoas como aqueles garotos julgaram sem saber, sem se importar, sem consequências. Ele caminhou, passos firmes, deliberados. O salão percebeu. Conversas morreram. As pessoas se afastaram, criando um caminho. Eduardo Ferreira não era homem de confrontos públicos, mas quando confrontava, era memorável. Rodrigo viu o CEO se aproximando. Tentou sorrir, colocar uma máscara de inocência. Senhor Ferreira, estávamos apenas... Calado. Eduardo cortou. Sua voz não estava alta, mas carregava um peso que fez Rodrigo recuar. Você vai ficar calado e vai me ouvir. Os três vão. Bruno e Felipe trocaram olhares nervosos. O salão inteiro observava agora. 400 pessoas em silêncio absoluto, esperando, testemunhando. Eduardo parou a 1 metro dos três jovens. Vocês três passaram a noite inteira fazendo comentários sobre minha filha. Sobre suas cicatrizes. Sobre ela estar aqui. Vocês riram, vocês julgaram, vocês a trataram como se ela fosse menos que humana. Senhor, nós não... Felipe começou. Eu disse para ficarem calados. O tom de Eduardo não mudou, mas havia aço ali. Vocês sabem como minha filha conseguiu essas cicatrizes? Ninguém respondeu. Ela estava fazendo trabalho voluntário, levando projetos arquitetônicos para uma comunidade carente, tentando ajudar famílias que não tinham condições de contratar um arquiteto. Ela estava lá porque se importava, porque queria fazer diferença. E o prédio pegou fogo. Eduardo fez uma pausa. Deixou as palavras afundarem. Ela poderia ter saído imediatamente, mas ficou. Ajudou crianças a escaparem. Guiou idosos através da fumaça. E quando finalmente saiu, metade do corpo estava queimado. Passou por 17 cirurgias, meses de internação, anos de recuperação. A voz dele tremeu, mas não de fraqueza, de fúria contida. E vocês? Vocês que nunca fizeram nada útil nas vidas privilegiadas de vocês, que nunca ajudaram ninguém além de si mesmos, tiveram a audácia de julgá-la, de rirem dela, de dizerem que ela devia ter vergonha de existir. Rodrigo estava pálido. Bruno olhava para os próprios sapatos. Felipe tentava encontrar uma saída com os olhos. Eduardo deu mais um passo à frente. Vocês querem saber o que é vergonhoso? Vergonhoso é ter tudo e não ser nada. Vergonhoso é ter oportunidades e desperdiçá-las sendo cruel. Vergonhoso é ver alguém sobreviver ao inferno e sua primeira reação ser zombar. Ele se virou, gesticulando para a segurança. Eu quero vocês três fora deste evento. Agora. E não quero ver nenhum de vocês em nenhuma propriedade minha, nenhum prédio, nenhum escritório, nenhuma festa. Vocês estão banidos. Espera, senhor Ferreira, nossos pais... Rodrigo tentou. Seus pais receberão uma ligação minha amanhã, explicando exatamente por que seus filhos não são mais bem-vindos nos meus círculos. Se eles tiverem problema com isso, podem trazer seus advogados. Eu adoraria explicar em tribunal por que expulsei 3 homens que assediaram e humilharam minha filha. O silêncio era ensurdecedor.
Os seguranças se aproximaram. Rodrigo, Bruno e Felipe foram escoltados. Cabeças baixas, rostos vermelhos. O salão inteiro observava. Ninguém os defendeu. Ninguém protestou. Porque todos sabiam. Eles mereciam. Quando as portas se fecharam atrás deles, Eduardo virou-se para o salão. Para os 400 convidados que testemunharam tudo. Sua voz ecoou pelo espaço. Eu organizei este evento para arrecadar fundos para vítimas de incêndios, para famílias que perderam tudo, para crianças que carregam cicatrizes. Mas percebi algo hoje. As piores cicatrizes não são as que vemos, são as que infligimos uns nos outros com palavras, com julgamentos, com indiferença. Ele fez uma pausa. Respirou. Minha filha sobreviveu ao fogo, mas quase não sobreviveu à crueldade das pessoas. E isso é inaceitável. Se vocês estão aqui hoje, se estão no meu evento, bebendo meu champanhe, comendo minha comida, então eu espero mais de vocês. Espero gentileza. Espero humanidade. Espero que tratem cada pessoa neste salão, seja ela CEO ou garçom, como alguém que importa. Os olhos dele encontraram Vitor. Porque hoje, um homem que não tem nada me ensinou mais sobre caráter do que a maioria dos milionários que conheci. Ele viu minha filha não como uma cicatriz, não como uma tragédia, como uma pessoa. E isso, senhoras e senhores, é o tipo de riqueza que nenhum de nós pode comprar. O salão explodiu em aplausos, mas não eram aplausos educados. Eram aplausos carregados de emoção, de vergonha, de admiração, de reconhecimento. Pessoas se levantaram, bateram palmas até as mãos doerem. Alguns choravam abertamente. Beatriz Nogueira, a filantropa de 70 anos, foi a primeira a se aproximar de Sara. Minha querida, ela disse, pegando as mãos de Sara nas dela. Você é extraordinária, e qualquer pessoa que não veja isso é cega. Outras mulheres se aproximaram, então homens, então casais. Uma fila se formou. Pessoas querendo falar com Sara, querendo pedir desculpas, querendo simplesmente vê-la, realmente vê-la, pela primeira vez. Sara estava sobrecarregada, mas Vitor permaneceu próximo, uma presença silenciosa, um porto seguro. Sempre que ela olhava para ele, ele acenava, sorria. Lembrava que ela não estava sozinha. Eduardo observava a filha. Observava as pessoas finalmente tratando-a com respeito, com curiosidade genuína, com bondade. E percebeu que este era o momento que vinha esperando por 4 anos. O momento em que Sara começava a viver novamente. Ele se aproximou de Vitor. Posso falar com você, em particular? Vitor assentiu. Eles caminharam até uma varanda lateral. A brisa do mar batia suave. As luzes da cidade brilhavam ao longe. Por um momento, ficaram em silêncio. Apenas 2 homens olhando para o oceano, carregando memórias, carregando dor. Eu preciso lhe contar algo, Eduardo disse finalmente. Sobre o incêndio. Vitor virou-se para ele, esperando. O prédio não deveria ter desabado daquele jeito. Não com aquela velocidade, não com aquela intensidade. Eduardo respirou fundo. Foi construído pela minha empresa. E eu aprovei materiais mais baratos para aumentar a margem de lucro. Materiais que não atendiam aos padrões de segurança. Vitor ficou imóvel, processando. Mariana morreu por causa da minha ganância. Sara ficou ferida por causa da minha ganância. Aquelas 7 pessoas que você salvou quase morreram por causa da minha ganância. A voz de Eduardo quebrou. E por 4 anos eu carreguei isso. Organizei eventos beneficentes, doei milhões, reconstruí comunidades, mas nada apaga o que fiz. Vitor não sabia o que dizer. Parte dele queria ficar com raiva, queria culpar, queria finalmente ter um alvo para toda a dor. Mas olhando para Eduardo, vendo as lágrimas, vendo o peso da culpa, ele reconheceu algo familiar, reconheceu a si mesmo, reconheceu alguém que se puniu além de qualquer sentença que um juiz poderia dar.
Você contou para Sara? Vitor perguntou. Eduardo balançou a cabeça. Não, ela não sabe, e eu não tenho coragem. Ela deveria saber. Eu sei, mas tenho medo de perdê-la. É a única coisa que me resta. Vitor olhou para o oceano, para as ondas batendo na areia, constantes, imutáveis. Você vai perdê-la de qualquer jeito se não contar, porque segredos assim envenenam tudo. Eu sei. Eu me escondi por 4 anos. Virei garçom. Virei invisível, porque não podia enfrentar o que achava que era minha falha. Ele se virou para Eduardo. Mas hoje sua filha me ensinou algo. Me ensinou que sobreviver não é suficiente, que a gente precisa viver, e viver significa enfrentar a verdade, mesmo quando dói. Eduardo fechou os olhos. E se ela me odiar? Ela pode, por um tempo. Mas ela também pode perdoar, se você der a ela a chance, se você for honesto, se você mostrar que está tentando ser melhor. Os 2 homens ficaram em silêncio novamente, unidos por tragédia, unidos por culpa, mas também, talvez, unidos pela possibilidade de redenção. Dentro do salão, Sara conversava com Lucas. O menino estava lhe mostrando como fazer sinais básicos em libras. Isso é obrigado, ele disse gesticulando. E isso é amigo. Sara repetiu os gestos, desajeitadamente, mas com entusiasmo genuíno. E como eu digo, você é especial, Lucas pensou. Depois combinou vários sinais. Sara riu. Uma risada real, leve, livre, e naquele momento ela percebeu algo. Percebeu que estava feliz. Genuinamente feliz. Pela primeira vez em 4 anos. Ela olhou para a varanda onde o pai e Vitor conversavam. Não sabia sobre o que falavam, mas sentia que algo importante estava acontecendo. Algo que mudaria tudo novamente. E enquanto a noite avançava, enquanto a música voltava a tocar, enquanto as pessoas dançavam e riam e viviam, 4 vidas estavam sendo tecidas juntas por fios invisíveis de destino. O garçom que tentou salvar, a mulher que sobreviveu, o CEO que carregava a culpa, e o menino que via o mundo com olhos mais puros do que todos eles. E todos, à sua maneira, estavam aprendendo a mesma lição. Que cicatrizes não definem quem somos. Que perdão é possível. Que coragem não está em ser perfeito. Está em continuar tentando. Mesmo quando tudo parece impossível. Mesmo quando o mundo é cruel. Mesmo quando carregamos dores que ninguém mais pode ver. Porque no final, somos todos apenas humanos. Tentando sobreviver. Tentando conectar. Tentando dançar através da dor até encontrarmos momentos de graça. A noite avançava. O evento começava a se despedir. Convidados saíam em pequenos grupos, ainda comentando o que haviam testemunhado. Alguns paravam para cumprimentar Sara antes de partir. Outros doavam valores generosos para a causa beneficente. A atmosfera havia mudado completamente. O que começou como uma noite de julgamento terminou como uma noite de transformação. Sara estava sentada em uma das mesas próximas às janelas. Lucas ao seu lado, ensinando mais sinais. Vitor observava de pé, próximo, com aquele meio sorriso discreto de pai orgulhoso. Eduardo havia voltado da varanda, mas permanecia à distância, observando, pensando, preparando-se. Beatriz Nogueira se aproximou de Eduardo. A filantropa tinha um envelope nas mãos. Eduardo, ela disse, sua voz suave mas firme. Eu quero fazer uma doação adicional, R$100.000, mas com uma condição. Eduardo franziu a testa. Que condição? Que você contrate aquele jovem, o Vitor, para algo melhor do que ser garçom. Aquele homem tem um coração que vale mais do que todo o dinheiro deste salão. Eduardo sorriu tristemente. Eu estava pensando a mesma coisa. Então faça, e faça logo. Homens assim são raros. Beatriz entregou o envelope e se afastou. Eduardo ficou segurando o papel, mas seus pensamentos estavam em outro lugar. Na conversa que precisava ter. Na verdade que precisava contar. No risco que precisava correr.
Ele caminhou até a mesa onde Sara estava. Minha filha, podemos conversar? Você, eu, Vítor e Lucas. Existe algo que preciso dizer. Sara olhou para o pai. Percebeu a seriedade no rosto dele. O peso nos ombros. Está tudo bem, pai? Vai estar. Eu espero que vai estar. Eles se moveram para uma sala privativa adjacente ao salão principal. Era menor, mais íntima. Sofás confortáveis. Uma vista para o mar através de janelas amplas. A porta fechou atrás deles, bloqueando o som do evento que ainda acontecia lá fora. Eduardo ficou de pé. Vítor e Sara sentaram-se no sofá. Lucas estava no chão, desenhando mais uma vez, mais atento. Crianças sempre são mais atentas do que os adultos pensam. Sara, Eduardo começou, sua voz tremendo. Eu preciso te contar algo. Algo que venho guardando por 4 anos, e vai doer muito. Mas você merece saber a verdade. Sara sentiu o coração acelerar. Pai, você está me assustando. Eduardo se ajoelhou na frente da filha. Segurou as mãos dela nas dele. O incêndio. O prédio onde você e sua mãe estavam. Ele não deveria ter desabado daquele jeito. Não com aquela velocidade. Não com aquela intensidade destrutiva. Eu sei, Sara disse. Os investigadores disseram que foi uma tragédia. Um acidente terrível. Não foi um acidente. Eduardo apertou as mãos dela. Foi negligência. Foi ganância. Foi minha culpa. Sara ficou imóvel. O que você está dizendo? O prédio foi construído pela minha empresa e eu aprovei materiais mais baratos, materiais que não atendiam aos padrões de segurança contra incêndio. Fiz isso para aumentar a margem de lucro, para ganhar mais dinheiro. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Eduardo. E por causa dessa decisão, sua mãe morreu. Por causa dessa decisão, você ficou ferida. Por causa de mim, nossa família foi destruída. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Sara puxou as mãos de volta, lentamente, como se estivesse tocando algo que queimava. Seu rosto estava pálido, os olhos arregalados, a respiração rasa. Você sabia? Ela sussurrou. Esse tempo todo você sabia? Sim, e me odeio por isso. Me odeio todos os dias. Sara levantou-se, deu passos para trás. Sua mente girava, processando, conectando, relembrando. 4 anos de dor, de cirurgias, de olhares, de solidão. E tudo isso porque o próprio pai havia escolhido dinheiro ao invés de segurança. Você matou a mamãe, Sara disse. Não era grito, era declaração, fria, factual. E por isso, ainda mais devastadora. Eduardo soluçou. Eu sei, e sei que não há perdão para isso. Sei que você tem todo o direito de me odiar, de nunca mais falar comigo. De me tirar da sua vida. 4 anos, Sara disse, sua voz começando a tremer. 4 anos eu me culpei. Achei que devia ter feito mais, que devia ter salvado ela, que devia ter morrido no lugar dela. Não. Eduardo levantou-se. Não foi sua culpa. Nunca foi. E também não era do Vítor. Sara se virou para Vítor, que estava sentado, silencioso, testemunhando. Você carregou culpa por 4 anos. Deixou sua carreira. Se tornou invisível. Por causa de algo que não era sua responsabilidade. Por causa de uma ganância que não era sua. Vítor não respondeu. Apenas assentiu. Porque Sara estava certa. E ele estava processando isso também. Processando que a culpa que carregou, que quase o destruiu, havia sido plantada pela decisão de outro homem. Sara virou-se novamente para o pai. Você me forçou a vir nestes eventos. Me fez enfrentar as pessoas. Me disse para ser corajosa. E o tempo todo você estava escondendo a verdade. Você era o covarde. Cada palavra era uma lâmina. Eduardo as recebeu todas, porque merecia, porque eram verdade. Eu estava errado, ele disse. Em tudo. E se você nunca mais quiser me ver, eu vou entender. Vou assinar qualquer papel. Vou sair da sua vida. Vou fazer o que você pedir. Sara começou a chorar. Não lágrimas silenciosas.
soluços profundos que vinham de um lugar de dor guardada por muito tempo. Ela cobriu o rosto com as mãos. O corpo tremia. Lucas levantou-se do chão, caminhou até Sara, pegou a mão dela e puxou gentilmente. Sara olhou para baixo, para aquele menino de 8 anos com olhos sábios demais para a idade. Meu pai me contou uma coisa uma vez, Lucas disse, sua voz cuidadosa. Ele disse que todo mundo comete erros, até os heróis, e que a diferença entre pessoas boas e pessoas ruins não é quem erra, é quem tenta consertar. Sara ajoelhou-se, ficou na altura de Lucas. E você acha que alguns erros podem ser consertados? Lucas pensou. Depois respondeu com a honestidade brutal das crianças. Acho que alguns erros nunca vão ser totalmente consertados, mas acho que a gente pode tentar todo dia. E acho que tentar vale alguma coisa. Sara olhou para o pai, para o homem que ela amou incondicionalmente durante 26 anos, para o homem que a criou, que a apoiou, que chorou com ela durante as cirurgias, que nunca desistiu dela mesmo quando ela desistiu de si mesma, e agora, para o homem que também era responsável por sua maior dor. Como equilibrar essas duas verdades? Como segurar amor e raiva ao mesmo tempo? Como perdoar o imperdoável? Eu não sei se consigo perdoar você, Sara disse finalmente. Não agora. Talvez nunca. Mas... Ela fez uma pausa. Respirou fundo. Mas eu também não quero te perder. Você é meu pai. E mesmo com toda essa dor, com toda essa raiva, eu ainda te amo. E odeio que isso seja verdade. Odeio que seja complicado. Odeio que não seja simples como cortar você da minha vida. Eduardo soluçou. Eu vou passar o resto da vida tentando merecer esse amor, mesmo que seja impossível. Não é sobre merecer, Sara disse. É sobre escolher, todo dia. Escolher tentar, escolher ser melhor, escolher a verdade ao invés do silêncio. Vitor, que esteve observando, finalmente falou. Se posso dizer algo, ele começou. Eu não sei se tenho o direito, mas passei 4 anos me punindo por algo que agora sei que não controlava completamente. E isso me ensinou algo. Ele olhou para Eduardo, depois para Sara. A culpa pode nos consumir, ou pode nos transformar. E a diferença está na escolha de usar a dor para construir algo melhor, para ajudar outros, para garantir que a tragédia não foi em vão. Eduardo assentiu. Eu tentei, com os eventos, com as doações, mas sempre pareceu insuficiente. Por que você estava fazendo para aliviar sua culpa? Vitor disse. E não por genuíno desejo de mudança. Há uma diferença. O silêncio preencheu a sala novamente, mas era um silêncio diferente. Não de conforto, não de resolução, mas de começo. O primeiro passo de uma jornada muito longa. Sara finalmente se sentou novamente. Eu preciso de tempo, ela disse. Tempo para processar. Tempo para sentir tudo isso. Tempo para decidir como seguir em frente. Eu te dou todo o tempo do mundo, Eduardo prometeu. Mas, Sara continuou, eu quero uma coisa de você, agora. Qualquer coisa. Quero que você torne público. O que você fez? A negligência, a ganância. Quero que você enfrente as consequências, legalmente, publicamente, completamente. Eduardo empalideceu. Sara, isso pode destruir a empresa, pode me levar à prisão. Eu sei. E você merece enfrentar isso, se realmente quer consertar. Se realmente quer que eu acredite que você mudou, então prove. Enfrente a verdade publicamente como está me pedindo para enfrentar privadamente. Era um pedido impossível. Um pedido que custaria tudo. Mas olhando nos olhos da filha, Eduardo sabia que ela estava certa. Que era o único caminho. O único caminho real para a redenção. Eu vou fazer, ele disse. Amanhã. Vou chamar meus advogados. Vou preparar uma declaração. Vou enfrentar o que preciso enfrentar. Sara assentiu. Não sorriu, não abraçou, mas assentiu. E por enquanto, era suficiente. Vitor se levantou. Nós devemos ir. É tarde. E Lucas precisa dormir. Eduardo virou-se para ele.
Espere, por favor. Eu preciso lhe oferecer algo. Não como pagamento, não como compensação, mas porque é certo. Ele respirou fundo. Quero oferecer a você um cargo na minha empresa. Coordenador de segurança operacional. Sua função seria garantir que todos os nossos prédios, todos os nossos projetos, atendam aos mais altos padrões de segurança. Que nenhuma outra família passe pelo que a minha passou. Vitor ficou surpreso. Senhor, eu não tenho qualificação para isso. Sou apenas um ex-bombeiro. Você tem a única qualificação que importa. Você sabe o custo real quando a segurança é comprometida. Você viveu isso, e isso vale mais do que qualquer diploma. Vitor olhou para Lucas, depois para Sara, depois para Eduardo. Posso pensar sobre isso? Claro. Mas saiba que a oferta é sincera e permanece aberta. Eles caminharam de volta para o salão principal. O evento havia terminado. Apenas funcionários limpavam as mesas. Recolhiam copos. Apagavam luzes. Era estranho ver aquele espaço que havia sido tão vibrante agora vazio e silencioso. Na saída, Sara parou Vitor. Obrigada, ela disse. Por tudo. Por me ver. Por me lembrar que ainda sou humana. Você sempre foi, Vitor respondeu. Às vezes só precisamos de alguém para nos lembrar. E você vai aceitar a oferta do meu pai? Vitor sorriu. Acho que sim. Não por ele, mas pelas pessoas que posso ajudar, pelas famílias que posso proteger. Isso me faz feliz. Lucas puxou a manga de Sara. Ela se abaixou. Você ainda vai me ensinar origami? Ele perguntou. Sara sorriu. Um sorriso genuíno. Prometo. Semana que vem. Você escolhe o dia. Sábado. Sábado está marcado. Eles se despediram. Vitor e Lucas caminharam pela calçada em direção ao ponto de ônibus. A noite estava clara. Estrelas visíveis, apesar das luzes da cidade. Lucas segurava a mão do pai, balançando o braço. Pai, ele disse. Sim, campeão. Você acha que a gente fez algo bom hoje? Vitor parou. Ajoelhou-se. Olhou nos olhos do filho. Acho que fizemos o que era certo. E às vezes, isso é a mesma coisa que fazer algo bom. Eu gostei dela, a Sara, ela é legal. Ela é muito legal. E ela é bonita, mesmo com as marcas. Especialmente com as marcas, Lucas, porque elas mostram que ela sobreviveu. E sobrevivência é a coisa mais bonita que existe. Lucas pensou por um momento. Depois perguntou. Você vai parar de ser garçom? Talvez, se eu aceitar o emprego novo. Você devia aceitar. Você é bom em salvar pessoas. Vitor sorriu. Você acha? Sei. Você me salvou quando a mamãe morreu. Salvou a Sara hoje. E vai salvar mais pessoas se aceitar. Do nada, lágrimas vieram aos olhos de Vitor. Porque seu filho, seu pequeno Lucas que o mundo julgava, que os colegas ignoravam, que os professores subestimavam, era a pessoa mais sábia que ele conhecia. Eu te amo tanto, campeão. Eu também te amo, pai. De volta ao hotel, Sara e Eduardo ficaram no hall, sozinhos. O silêncio entre eles era pesado, carregado de tudo que foi dito e tudo que ainda precisava ser processado. Você realmente vai fazer? Sara perguntou. Vai tornar público? Sim, prometi a você, e dessa vez vou cumprir minha palavra. Sara assentiu. Vai ser difícil, para nós dois. Eu sei, mas necessário. Eles ficaram em silêncio mais um momento. Depois, Sara fez algo inesperado. Deu um passo à frente e abraçou o pai. Não era um abraço caloroso. Era tenso, hesitante, mas era um abraço. Eu ainda estou com raiva, ela sussurrou contra o ombro dele, mas também ainda te amo. E não sei como equilibrar isso. Eduardo segurou a filha com cuidado, como se ela fosse vidro que poderia se quebrar. Você não precisa equilibrar agora. Você só precisa sentir. E eu vou estar aqui, para o que você precisar, ou para ficar longe, se for o que você precisar. Eles se separaram. Sara secou os olhos. Eu vou para casa agora, sozinha.
Eu preciso pensar. Claro. Te ligo amanhã. Tudo bem. Eduardo assistiu a filha entrar no elevador. Assistiu as portas fecharem. E então, sozinho no hall vazio, ele desabou. Sentou-se em um sofá. Cobriu o rosto com as mãos. E chorou. Chorou por tudo que perdeu. Por tudo que destruiu. Por tudo que ainda poderia perder. Mas também, em algum lugar profundo, sentiu algo novo. Alívio. O peso do segredo havia sido levantado. A verdade havia sido dita. E embora as consequências fossem assustadoras, havia uma estranha paz em finalmente enfrentar o que ele havia evitado por tanto tempo. 2 semanas depois, Eduardo Ferreira fez uma coletiva de imprensa. Admitiu publicamente sua negligência. Apresentou documentos. Detalhou decisões. Assumiu responsabilidade completa. A mídia explodiu. Processos foram abertos. A empresa sofreu. As ações despencaram. Mas Eduardo não fugiu. Enfrentou cada pergunta, cada acusação, cada consequência. E lentamente, muito lentamente, começou a reconstruir. Não sua fortuna, não sua reputação, mas sua integridade, sua humanidade. Vitor aceitou o cargo. Começou a revisar todos os projetos da empresa. Implementou novos protocolos. Treinou equipes. E cada prédio que ele aprovava, cada família que ele protegia, era uma pequena redenção pela mulher que não conseguiu salvar. Sara começou a sair mais, não porque o pai forçava, mas porque queria. Começou a dar palestras sobre sobrevivência, sobre resiliência, sobre a diferença entre existir e viver. E as pessoas ouviam, realmente ouviam. E aos sábados, religiosamente, ela ia à casa de Vitor. Ensinava origami para Lucas. Aprendia mais libras, compartilhava histórias. Construía uma amizade que nenhum dos 3 sabia que precisava, mas que agora não conseguiam imaginar viver sem. 1 ano depois, em outro evento beneficente, Sara subiu ao palco, sem ser forçada, sem ser empurrada, por escolha. E falou. Falou sobre cicatrizes, sobre perdão, sobre a complexidade de amar alguém que também causou sua dor. E na plateia, Eduardo assistia, chorando, orgulhoso, grato. Ao lado dele, Vitor e Lucas. Uma família improvisada, unidos não por sangue, mas por algo mais forte, por sobrevivência compartilhada, por crescimento mútuo, por escolherem, dia após dia, tentar ser melhores. Porque no final, talvez seja disso que a vida se trata. Não de sermos perfeitos, não de nunca falharmos, mas de continuarmos tentando. De enfrentarmos nossa verdade, de estendermos a mão mesmo quando é assustador, de dançarmos mesmo quando carregamos cicatrizes. E às vezes, apenas às vezes, a música toca. E encontramos coragem. E tudo muda. Não magicamente, não completamente, mas o suficiente. O suficiente para continuar. O suficiente para esperar. O suficiente para acreditar que amanhã pode ser diferente de ontem. E isso, no final das contas, é tudo que qualquer um de nós pode pedir. Naquela noite, sob as luzes douradas do Copacabana Palace, 3 pessoas carregando o peso de culpas diferentes aprenderam que o perdão não apaga as cicatrizes. Ele nos ensina a dançar com elas. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal. Compartilhe nos comentários. Você já teve coragem de fazer o que era certo, mesmo quando todos estavam julgando? Ative o sininho para receber mais histórias sobre pessoas comuns que provam que heroísmo não está nas medalhas, mas nas escolhas que fazemos quando ninguém espera nada de nós. Porque no fim, todos carregamos cicatrizes invisíveis e todos merecemos alguém que nos veja além delas.